Rocio, que é professora da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp, campus Bauru, graduada em Arquitetura e Artes Plásticas pela Universidade Nacional de São Antônio Abadá, Cusco, mestrado em Geografia nesta casa, sob a orientação da professora Lívia, e doutorado no ProLon, USP. Ela é coordenadora do grupo de pesquisa Arquitetura, Teoria e Projetos, presidente executiva do Centro Internacional para a Conservação do Patrimônio e membro do Grupo Internacional de Recerca em Arquitetura e Sociedade, da Universidade Politécnica da Catalunha. Compondo a mesa também, Luciane Riso, professora da Unesp, campus Ourinhos, formada em Geografia nesta casa, com mestrado em Conservação e Manejo de Recursos e doutorado em Geografia também aqui na Unesp. Ela é líder do grupo de pesquisa, estudos de paisagem, cultura e território, geopaisagem, e colabora com o grupo Patrimônios do CNPq. É um prazer recebê-las aqui. E vamos começar os trabalhos, porque a gente já está muito avançado na professora Rocio. Mas é pronto. Boa tarde a todos. Eu fui apresentada, obrigada pelo convite. E de manhã eu vi a mesa que estava composta pelo Eduardo e eu vi que realmente esses geógrafos se deram muito bem com a questão de vasculhar a vida acadêmica da Lívia, que é realmente muito interessante. Eu falei, nossa, quanta informação, Eduardo. Eu fui orientada da Lívia de Oliveira no mestrado. A minha dissertação foi sobre a organização do espaço urbano no Centro Histórico de Cusco, no Peru. Pelo meu sotaque, eu vou falar, eu não sou brasileira, sou peruana, eu falei, esse sotaque também, né? E aí eu trouxe esse tema sobre a percepção da paisagem cultural em centros históricos. Um dos temas que abordam as pesquisas é sobre centros históricos. Preparar esse tema, para mim, principalmente, foi uma questão de poder abordar alguns conceitos que eu considero fundamentais, e vou passar nos slides. Isso. Então, tem alguns temas importantes que devem ser abordados para a compreensão da paisagem cultural, que são, logicamente, começando pelo conceito de paisagem cultural, centros históricos, cronotopos, cultura, memória, gestão e percepção. Então, a configuração da paisagem cultural em centros históricos, regularmente e administrada pela gestão pública e construída por agentes sociais, impacta em nossos sentidos e interfere na tomada de decisões, valores e na relação com o espaço urbano. Os contextos históricos compreendem as cidades, os centros, os conjuntos, os monumentos e os jardins históricos. Em especial, os centros históricos expressam o traçado inicial da cidade. São estruturas urbanas e arquitetônicas que expressam as manifestações políticas, econômicas, sociais, culturais e tecnológicas das formações sociais dos diferentes períodos históricos por meio dos quais evoluem. Estruturas unitárias ou fragmentárias, ainda que se tenham transformado ao longo do tempo e se apresentam como testemunhas da civilização do passado. Os centros históricos necessariamente têm como categoria a administrativa, ou seja, tem que ter sido tombados, já seja pelo IPHAN ou pela CONEFAT no estado de São Paulo. Ainda os centros históricos têm um valor especial como testemunho histórico ou características urbanísticas ou arquitetônicas particulares. Agora veamos o conceito de paisagem cultural. Vem da geografia cultural e refere-se aos resultados de interação entre ações humanas e a paisagem primária, que se desenvolve no tempo. A paisagem pode ser entendida como expressão formal dos numerosos relacionamentos existentes em determinado período entre o indivíduo ou uma sociedade e um território topograficamente definido, cuja aparência é resultado da ação ou cuidados especiais de fatores naturais e humanos e de uma combinação de ambos. Quanto mais modificada é a paisagem cultural, ela se torna mais cultural, mais resultado da ação do homem.
Então, ainda sobre a paisagem cultural falando, nós temos assim, em 2009, na escala nacional, a portaria número 127, de 30 de abril de 2009, estabelece a chancela da paisagem cultural, isso no Brasil, e define que a paisagem cultural brasileira é uma porção do peculiar do território nacional, representativa do processo de interação do homem com o meio natural, a qual a vida e a ciência humana imprimiram marcas ou atribuíram valores. A paisagem cultural brasileira é declarada por Sanchela e instituída pelo IPHAN. Portanto, a valorização e a proteção da paisagem cultural compete ao IPHAN. Aqui temos nas figuras, primeiro temos o Rio de Janeiro, a paisagem cultural, que inclusive foi a primeira paisagem cultural tombada pela Unesco em julho de 2012. Também temos o Centro Histórico de Ouro Preto, que foi tombado como conjunto urbano e arquitetônico pela relevância da arquitetura barroca, foi tombada pela Unesco como patrimônio mundial em 1980. Nós temos ainda o que seria Canudos, na Bahia, também outra paisagem cultural que está em processo de chancela pelo IPHAN. Também temos a falar que a paisagem cultural não é estática, ela é totalmente dinâmica. Sofre consequências de uma ordem cronotópica em equilíbrio instável, incessantemente submetida às forças mais profundas da sobrevivência de nossa espécie. Assim, a paisagem cultural pode ser lida, compreendida, intervinda através dos cronotopos sedimentados no tempo e no espaço. Toda intervenção arquitetônica, seja urbana ou paisagística, altera a configuração da paisagem e, consequentemente, a sua percepção. Então, aqui nós temos na figura o que seria a Avenida Paulista em São Paulo. Ela foi criada a finais do século XIX, começo do século XX. A gente pode ver os casarões. Isso, ao longo do tempo, ela foi se transformando e verticalizando até esse cronotopo atual que nós temos à direita, que seria uma verticalização total da Avenida Paulista, com alguns remanescentes da gênese da Avenida Paulista, como são a Casa das Rosas ou então o Brigadeiro. Também a paisagem primária é construída e transformada continuamente pela cultura. Cultura é uma complexa unidade que compreende o conhecimento, a fé, a arte, as leis, os costumes, os hábitos adquiridos pelo homem como homem da sociedade. A paisagem cultural em centros históricos sedimenta as diversas manifestações históricas, culturais, sociais, políticas e tecnológicas das formações sociais nos diferentes períodos históricos, por meio dos quais evoluiu. Portanto, seu valor excepcional do ponto de vista da história, da arte e da ciência devem ser salvaguardados para preservar a cultura, a identidade e a memória. Temos que entender por identidade cultural uma riqueza que dinamiza as possibilidades de realização da espécie humana ao mobilizar cada povo e cada grupo e nutrir-se de seu passado e acolher as contribuições extremas compatíveis com sua especificidade e continuar assim o processo de sua própria criação. E a memória coletiva pode ser compreendida como um sistema organizado de lembranças cujos suportes são os grupos socioespaciais e temporalmente situados. Aqui nós temos aí na imagem a Estação Central da Noroeste, em Bauru, que quando a gente fez uma pesquisa sobre complexo ferroviário patrimônio industrial, nós perguntamos aos bauruenses realmente o que vinha na cabeça deles quando ouviam a palavra Estação da Noroeste. Para eles representava o trem. O que seria o trem? Era o funcionamento realmente das estações e da Noroeste, como foi um dos objetivos, o transporte de passageiros, o transporte do café, né? E a expansão das cidades do oeste paulista. Então essa memória intensa que tem no bauruense, realmente essa questão do trem. Essa seria a memória e identidade que nós temos em Bauru, inclusive tombada pelo Comum de Padre recentemente. Também vamos falar agora sobre a percepção. A percepção é o ato de perceber, adquirir conhecimento pelos sentidos, visão, audição, olfato, tato e gustação. A percepção sempre está ligada a um campo sensorial e ficará consequentemente subordinada à presença do objeto, que lhe confere um conhecimento por conotação imediata.
A percepção trata da relação entre o ambiente e seus usuários e dos estímulos provocados por esse ambiente sobre os sentidos de seus usuários. E a cognição é o processo mental mediante o qual, a partir do interesse e da necessidade, estruturamos e organizamos nossa interface com a realidade e o mundo. Selecionamos as informações percebidas, armazenando-as e conferindo-as significado. O significado que é atribuído ao objeto percebido pode ser diferente de pessoa a pessoa. E isso é em função das características individuais, dos valores, dos símbolos, dos costumes, da cultura, da personalidade, do gênero, da idade, né? das classes sociais, da renda e da procedência. Segundo Rapoport, cognição pode ser entendida como um processo mental que intervém entre a percepção e o conhecimento sobre o entorno. A antropologia entende a cognição relativa à construção do mundo como sua categorização em diferentes domínios e dominação. No significado mais comum psicológico, descreve como aprendemos as coisas sobre o mundo, construímos mapas mentais, nos orientamos e navegamos, ou seja, como operamos no mundo. Paralelamente, a questão afetiva compreende as emoções, estados de ânimo, qualidades sensoriais, significados, entre outros, provocados pelo entorno. Mas outra questão importante na paisagem cultural é se perguntar, realmente, quem configura essa paisagem? Quem regulamenta essa paisagem cultural? Né? Não basta a gente ter essa paisagem já configurada, mas temos que entender quem realmente trata da gestão. Nós temos aqui, na gestão da paisagem cultural, intervém 3 instâncias: a federal, a estadual e o governo municipal. E tratando-se de centros históricos, também intervém na configuração e preservação da paisagem cultural as instituições de preservação do patrimônio. Então, na escala federal, nós temos o IFAM, né, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Na escala estadual, no caso do Estado de São Paulo, com o DEFAT. E na escala municipal, os Conselhos de Preservação do Patrimônio. Então, todos esses governos e instituições de preservação, elas também vão, com certeza, criar as leis, as normas urbanas, os programas e projetos públicos, que seriam os equipamentos coletivos, inclusive dentro dessa habitação social, a preservação do patrimônio. Mas na escala municipal, realmente nós temos quem configura, quem define o plano diretor, as normas urbanas, os usos do solo, os recursos, os gabaritos, né? Os loteamentos, a expansão da cidade, né? Todo esse espaço cultural seja construído em espaços públicos é a gestão pública. Então, nós estamos vendo toda essa paisagem que nós temos nas cidades, do porte médio, as metrópoles, ela é configurada e regulamentada realmente pelos governos federal, estadual e municipal. E, logicamente, nos conselhos participam também outros agentes sociais, como seriam as empresas imobiliárias, os proprietários das terras, as associações, a população organizada, etc. Também é importante saber que essa percepção da paisagem cultural, ela se dá quando nós temos uma dimensão física, ou seja, a paisagem configurada. A partir da paisagem configurada, nós percebemos, né, sentimos, colocamos nossas necessidades, nossas expectativas e nós desenvolvemos as atividades, ou seja, a dimensão social. Para entender realmente como está configurada essa paisagem cultural, então eu vou me deter a falar sobre os elementos da dimensão física. Nos elementos da natureza temos a água, a terra, o sol, ar, a flora e a fauna. Os elementos fixos e semifixos eu vou trazer da definição do Ramos Rapoport, com os quais define que elementos fixos seriam todos aqueles elementos que dificilmente são transformados, como os edifícios, a infraestrutura, rede elétrica, de água, de esgoto, pavimentos, praças, ou seja, desenho das praças e parques. E elementos semifixos seriam aqueles que podem facilmente ser transformados, como o mobiliário urbano, ou seja, lixeiras, bancos, orelhões, né, luminárias, o paisagismo, ou seja, o desenho próprio das praças, dos parques, e a comunicação visual. Aqui
Aqui nós temos, nas figuras, o Centro Histórico de Paraty, um pouco para ilustrar o que seriam os elementos fixos. Então temos as edificações, né, e o pavimento das ruas como elementos fixos. E no outro lado nós temos uma praça no Centro Histórico de Itu, onde nós podemos apreciar o paisagismo, a luminária, os bancos como elementos semifixos. Outra questão interessante também para a compreensão da paisagem é entender realmente como se dá a organização espacial das edificações e dos espaços públicos. Então, a gente recorre à definição do Gale. O Gale tem dois livros interessantes, um deles é Cidade para Pessoas, né, que é bem interessante dessa área, dentro da área da geografia humana, que é um livro muito realmente interessante. Ele vai fazer uma comparação da cidade tradicional e a cidade moderna. Então, nós temos aqui na paisagem cultural e organização espacial, temos as categorias agrupar, dispersar, integrar, segregar, atrair, repelir, abrir e fechar. Também essas categorias vão interferir na percepção da paisagem cultural. Então, agrupar e dispersar, é necessário agrupar as pessoas para a realização de atividades sociais. Para tal, é fundamental projetar edifícios com fachadas harmoniosas, composições ricas, principalmente nos primeiros pavimentos. Por que os primeiros pavimentos? É onde alcança nossos olhos, né? É a altura de nossa visão e até onde atinge nossa visão. Podemos ver e experimentar. Também é importante o percurso do pedestre, chegar a pé de um ponto determinado. Então, nós perguntamos realmente como são as nossas edificações. Será que realmente elas têm composições com qualidade de arquitetura? E como isso interfere na nossa vida? Integrar, segregar. A integração implica que várias atividades e categorias de pessoas possam funcionar juntas, lado a lado. Portanto, as pessoas que trabalham e moram em diferentes edifícios poderiam usar os mesmos espaços públicos e se encontrar ao desenvolver atividades cotidianas. Entanto, que a segregação implica uma separação de funções urbanas e grupos que se diferenciam uns dos outros. Ou seja, significa que nós temos que criar realmente espaços, né, praças e em volta de edifícios que realmente tenham essa permeabilidade para que as pessoas que trabalham ou moram possam usufruir dos espaços públicos. Atrair e repelir. Os espaços públicos e as zonas residenciais da cidade podem ser atraentes e facilmente acessíveis e fomentar que as pessoas e as atividades se trasladem do entorno privado ao público. Portanto, é importante criar espaços de transição entre os espaços públicos e privados. Por outro lado, os espaços públicos podem estar desenhados de maneira que torne difícil entrar neles física e psicologicamente. Atrair ou repelir depende de como o espaço público está situado em relação ao privado e como está desenhada a zona limite entre ambos. Nós apreciamos muito, por exemplo, nas cidades hoje em dia, que as construções, elas não têm os espaços de transição, né? Esse espaço que deveria ser permeável para desenvolver atividades, tanto as atividades opcionais, as atividades sociais. Abrir e fechar. O contato através da experiência entre o que está passando no entorno público e o que está passando dentro dos edifícios comerciais, serviços, institucionais, financeiros, pode aumentar o enriquecimento das possibilidades de experiência em ambas as direções. Abrir para ter um intercâmbio de experiência em dois sentidos. Não é apenas questão de vidro ou janela. Também tem que ter a proximidade entre esse espaço construído e o espaço público. Nesse sentido, criar edificações com poucas esquadrias voltadas à rua ou paredes cegas evita experiências vivenciadas entre as pessoas dos edifícios e as pessoas dos espaços públicos. Aqui na figura nós temos a dimensão social, ou seja, realmente quando nós temos um espaço configurado, dependendo da qualidade desse espaço configurado, as pessoas, através da percepção que nós temos desse espaço configurado, das necessidades e expectativas, nós podemos desenvolver atividades, né, que são, segundo eu, as atividades obrigatórias, opcionais e sociais. As obrigatórias são aquelas atividades que necessariamente fazemos todo dia, que não interessa a qualidade do espaço, não interessa a qualidade da paisagem. Quando, por exemplo, nós vamos ao trabalho,
levamos o filho na escola, vamos a fazer uma compra no mercado, né? Necessariamente fazemos esse percurso. Tá? Esse é obrigatório. E as atividades opcionais é quando a qualidade do espaço público. O que significa essa qualidade? Pode ser uma calçada larga, uma rua tranquila, pode ser uma arquitetura com composições ricas, na qual a gente para contemplar a paisagem, para observar, para tomar um sol. E as atividades sociais necessariamente acontecem em grupo, mais de 2, 3 pessoas. As pessoas se reúnem em espaços públicos, tendo essa qualidade. Para quê? Para brincar, para conversar, né? Ou então para reuniões culturais, etc. Aqui nós temos, em relação às cidades tradicionais e modernas, é interessante também colocar que as cidades tradicionais, essa gênese dessas cidades, antes do século XX, configuravam paisagem em escala ao nível dos olhos. As cidades tradicionais, orgânicas, cresceram baseadas em atividades cotidianas ao longo do tempo, viajadas a pé, e as técnicas de construção se baseavam nas experiências das gerações. Daí resultaram cidades em uma escala adaptada aos sentidos e ao potencial dos seres humanos. Ou seja, nós estamos próximos de tudo, ou seja, comércio, serviços, residência, tudo próximo, e a largura das ruas facilitavam também a questão de desenvolver atividades tanto sociais e opcionais. No planejamento urbano de hoje, o conhecimento tradicional de escala e de proporções dos edifícios foram gradualmente perdidos, resultando em novas áreas urbanas construídas, frequentemente numa escala muito distante daquilo que se percebe como significativo e confortável. O corpo humano, seus sentidos e sua mobilidade são a chave do bom planejamento urbano. As necessidades e expectativas dos usuários deveriam ser consideradas. O desafio é construir cidades sustentáveis, esplêndidas ao nível dos olhos, com edifícios erguendo-se acima de belos andares interiores. Então nós temos aqui na figura a paisagem de Ouro Preto, do século XVIII, XIX, uma cidade mineira. Nós podemos apreciar que realmente esse conjunto urbano arquitetônico que foi tombado pela Unesco tem uma riqueza de arquitetura, que caminha pelas ruas de Ouro Preto, realmente vivencia o espaço, né? Vivencia a paisagem cultural. É muito intenso. Entanto, que por exemplo nós temos a paisagem de Brasília, é diferente, é urbanismo moderno, onde estão segregadas as funções. Então nós temos, por um lado, o setor administrativo de Brasília, onde estão explanados os ministérios, né? Totalmente os edifícios um distante dos outros. Temos então nas duas áreas a parte residencial, da parte central a hoteleira. Essa segregação de funções cria realmente cidades frias, cidades impessoais, né? Essa é a crítica que a gente faz a esse urbanismo moderno. Aqui também temos a questão das fachadas passivas e ativas e como elas interferem na percepção das pessoas. Nós temos, por exemplo, aqui no Centro Histórico de Cuiabá, à esquerda, a gente tem uma edificação que era com certeza residencial, né? No período colonial, cidades eram no pavimento superior residenciais e não teve o comércio ou serviços. O que acontece? Para poder adequar o comércio ou serviços, retiram-se as esquadrias originais da edificação e se trocam por esquadrias metálicas, criando-se áreas muito passivas. O que significa isso? Que realmente não provocam o desenvolvimento das atividades opcionais ou sociais. Entanto que, por exemplo, em Ouro Preto, nós temos as fachadas totalmente ativas. Vemos a riqueza de arquitetura nas ruas, né? Essa arquitetura rica, ela possibilita diferentes experiências, diferentes atividades, sejam atividades opcionais, somente passear nas ruas, contemplar a paisagem, né? Ou também as atividades sociais, eu me encontrar com um amigo, conversar e parar. Isso é a paisagem realmente cultural. Também outra questão que interfere na percepção das pessoas é a distância entre os edifícios, né? Pensemos, normalmente Brasília. Quem já foi para Brasília sabe o que estou falando, né? A
A gente vê na esplanada e fala, nossa, vou caminhar um tanto, quanto? 1 quilômetro, né? Com um sol forte pra caramba, não tem a vegetação, né? E nós vemos o distanciamento entre os edifícios. Isso é uma escala que não é humana, né? É uma escala muito fria e impessoal. Do outro lado, nós temos o Centro Histórico de Itu, né? Uma cidade colonial, onde as ruas são estreitas, as edificações estão alinhadas à calçada, né? As arquiteturas são ricas enquanto a composição das fachadas, então possibilitam realmente a realização das atividades, né? Opcionais, ou seja, passear, andar, observar, contemplar. Também temos as fachadas dos edifícios. Outra questão interessante da gente ver é que as edificações, por exemplo, que têm pavimentos térreos ou sobrados, como é no caso aqui do Centro Histórico de Salvador, né? Ela tem também essa riqueza de arquitetura. Isso também influencia na nossa percepção. Por outro lado, nós temos aqui na rua São Bento, em São Paulo, a rua estreita e a verticalização das edificações. Até onde nós enxergamos? Qual é a nossa percepção na rua? Certeza, são os primeiros pavimentos. E qual é realmente a composição, o tratamento das fachadas nos primeiros pavimentos? Será que são fachadas humanizadas, com qualidade de arquitetura? A gente não consegue enxergar, quando a gente passa pela São Bento, por exemplo, a totalidade do edifício, a não ser que seja a distância, né? Não consegue nada. Outra questão também que intervém na nossa percepção e muito, e hoje a gente até fala, nossa, quase todas as cidades, parece que as cidades foram construídas para automóvel e não foram construídas para o ser humano. Olha a preferência que nós temos. Eu estou morando aqui há 20 anos em Bauru, mas é incrível. A preferência é do automóvel. As ciclovias só são permitidas aos domingos. Parece que o ser humano só tem que se exercitar ao domingo, né? E durante a semana é parada de automóvel. Tá? Então nós temos, por exemplo, assim, se vamos continuar criando, priorizando as ruas para os veículos, vamos ter que apagar as atividades opcionais e sociais das pessoas. Ou seja, nós estaríamos criando cidades humanizadas. Por outro lado, o Centro Histórico de Paraty, nós temos que um dos primeiros centros históricos que realmente criou as ruas para pedestres. O caminhar, o andar na rua é muito mais tranquilo. Também temos a questão dos usos do solo, também influencia na percepção das pessoas. Então, por exemplo, ruas que apenas são comerciais de serviços não são ruas, digamos, ativas. Por que não são ruas ativas? Porque quando termina a hora de funcionamento do comércio ou serviço, se torna uma rua vazia, insegura, onde não transita ninguém. Entanto que centros históricos com ruas com usos fixos, como a residencial com comércio ou residencial serviços, são realmente ruas muito ativas. 24 horas as pessoas caminham, andam, né? E como já dizia Yakov, que os olhos na rua são os que dão segurança às pessoas. Outra questão importante também na percepção são os rios. A pesquisa sobre os rios urbanos. Olha quanto interfere na nossa percepção. Quem foi para São Paulo já sabe disso. Estamos chegando já próximo do Rio Tietê, vamos fechar os vidros porque o cheiro é forte, né? É uma questão que realmente, né, ela vai espantar as pessoas. Então não há como desenvolver atividades no Tietê. Entanto que no Rio Sena, em Paris, é um rio totalmente tratado. Aqui se desenvolvem atividades opcionais, as pessoas caminham, contemplam, passeiam bem. E no verão, a avenida que está ao longo do Rio Sena fecha para realmente ter a praia do Rio Sena, que é uma praia, é uma atividade muito dinâmica, muito intensa. Nós temos também o clima. Como o clima interfere em cidades? Em climas quentes, como no Brasil, nós teríamos que ter nos espaços públicos áreas sombreadas, áreas para que as pessoas tenham permanência, a qualidade dessa paisagem. Hoje, por exemplo, se a gente for ver aqui nós temos em São Sebastião, e achei legal São Sebastião, que realmente tem a área arborizada e tem também os tordos nas edificações, né? Então nós podemos ter aquela sombra que precisa a pessoa para ter a permanência.
E nós temos aí do lado direito a Praça de Armas em Cusco, porque o Cusco é uma zona, um clima seco frio. A necessidade é que realmente a gente aproveite da radiação solar. Então a vegetação alta não é importante, pelo contrário. Também temos a questão de agrupar ou dispersar. O que é agrupar? É criar edificações com entradas orientadas ao percurso do pedestre, como o Centro Histórico de Amparo. Ou então, as edificações que têm as fachadas cegas, né, também elas vão, com certeza, dispersar a realização de atividades sociais optativas. Outra questão importante é o repelir e atrair. Olha só, aqui eu consegui ver, estava procurando essa imagem aqui, né? Construções degradadas e abandonadas como o Centro Histórico de João Pessoa. Olha só, que sensação temos, que percepção nós temos de uma paisagem cultural dessa? Repelir. Ninguém quer passar por aquela rua porque realmente cria insegurança, não é? Entanto que ruas, por exemplo, com áreas de transição tranquilas, com espaços, calçadas largas, como o Centro Histórico de São Sebastião, atraem as pessoas à realização de atividades sociais e opcionais. Fechar, abrir. Outra categoria importante. Fechar o quê? Paredes, por exemplo, totalmente cegas. Aqui eu mostrei a rua Arliauás, no Centro Histórico de Cusco, apesar de ter uma arquitetura inca, mas a gente não consegue ver o que acontece dentro do muro, né? Porque a rua é totalmente fechada. É como nos condomínios fechados. A gente vê só aquele paredão, né? Mas o que está acontecendo dentro? Nós não temos essa troca de experiências. Enquanto que, por exemplo, no bar Salve Jorge, no Centro Histórico de São Paulo, nós temos aqui que é o vidro, né? O vidro que permite as pessoas que estão no bar, permite que também elas compartilhem, né, essas experiências com as pessoas que estão caminhando nos espaços públicos. Essa interação de atividades, de olhares, é importante para se criar cidades dinâmicas. Nós temos também outra questão importante, que é o caminhar, né? Nós estamos falando assim, cidades para pessoas, não para automóvel. Então temos que criar ruas para pedestres, São Sebastião já o fez, Centro Histórico, o Salvador também, né? Essa é uma qualidade de espaço que possibilita este tipo de atividades. Outra questão é o sentar-se. Nós vemos também que é difícil, às vezes, a gente tem praças, parques, né? Mas será que tem áreas arborizadas em climas quentes como o Brasil, né? Será que tem um mobiliário adequado para que as pessoas tenham permanência, possam perceber, possam sentar para conversar, descansar, né? Para se reunir com os amigos? Então é importante isso. Tem aqui também a praça de Curitiba e o Centro Histórico de Cuiabá. E aqui nós temos finalmente, tem as considerações finais, uma paisagem cultural humana, sustentável, viva e segura é saudável, melhora a qualidade de vida urbana, impacta na percepção e na tomada de decisões para a realização de atividades obrigatórias, opcionais ou sociais. A configuração da paisagem cultural impacta em nossos sentidos, nossas atividades, interfere na tomada de decisões, na comunicação com o espaço urbano, julgamento e valores. A qualidade de vida urbana e a salvaguarda da paisagem cultural é competência, sim, da gestão pública, que deveria considerar o desenvolvimento econômico sustentável em função do desenvolvimento social. Criar normas urbanas, elaborar o plano diretor para adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano, a proteção do patrimônio histórico, cultural local e a preservação dos recursos naturais, assim como a elaboração de políticas, programas e projetos de intervenção urbana, arquitetônica e paisagística que atendam às necessidades, às expectativas e ao bem-estar da população. E, finalmente, as referências bibliográficas e muito obrigada.
Boa tarde a todos. Eu vou ficar em pé, tá? É um complexo aí. Pequeno, gente pequena, sempre a gente apresenta em pé. Pronto. Eu sou Luciene Cristina Risso, sou ex-aluna aqui da Unesp de Rio Claro e é com muito prazer que fui convidada para essa mesa. Obrigada, professor Eduardo, grupo. E parabenizar os 90 anos da professora Lívia. Não tive aula diretamente com ela, mas sou ex-orientanda da professora Solange também. E depois, no doutorado, eu trabalhei com a parte de cultura e história, voltado mais para a geografia cultural na área de antropologia, né? Em 2006, eu entrei na Unesp de Ourinhos, então eu na graduação em Ourinhos e sou professora aqui da casa. Bom, não pode muito perto, eu trouxe um tema. Eu trabalho, minha especialidade é com teoria da paisagem, pensar em epistemologia, ontologia, questão da paisagem. Dou aula na graduação e aqui na pós sobre isso. E trabalhei indiretamente no doutorado, não era o objetivo, mas acabei me apaixonando pelo tema de paisagens míticas, paisagens sagradas, lugares sagrados. E é um tema que um dos eixos da pesquisa também, trabalhando com esses diversos tipos de paisagem. Então, essa foto eu gosto muito nessa imagem, acho que ela traduz muito. São dos índios Yanomami, apreciando a sua paisagem. E essa serra, que é da região do Pico da Neblina, para eles é considerado um lugar sagrado, é a Serra do Vento, que venta muito, segundo eles. E eles estavam apreciando, então, a sua paisagem e o seu lugar sagrado. Bom, então, antes da gente entrar no tema, eu gostaria de apresentar, claro, o arcabouço teórico. Dentro da geografia cristã, então, o Tuan, graças à professora Lívia de Oliveira, com as traduções dela, toda a trajetória acadêmica dela, foi apresentado o Tuan. Então, desde a graduação também a professora Solange foi dando essas leituras, apresentou o Gardel e outros textos importantes que, claro, serviram para o que eu sou hoje, Bom, essa geografia humanista eu sigo, geografia humanista cultural. É bom que eu estou unindo as duas. No doutorado eu peguei muito a geografia cultural, mas com outras preocupações mais antropológicas, Mas eu vi que também a humanista, acho que ela tem muito a ver comigo também, essa preocupação mais filosófica, sensível. Então tudo isso também fez com que eu agrupasse e encontrasse esse grupo maravilhoso que pudesse compartilhar, aprender, e trocar essas experiências. E a geografia humanista, o que ela traz? Esse mundo de significados, acalenta essa geografia que às vezes é tão fria atualmente, só de técnica, e ela apresenta, e também a minha identidade também acaba ficando acomodada com isso, de estar fazendo uma coisa que a gente acredita e entendendo a importância de trabalhar o ser humano no seu sentido mais complexo, mais profundo. No Brasil, então, a professora Lívia de Oliveira, ela difunde esse conhecimento. Já foi falado muito isso de manhã, Sua semente cresceu. Aqui nesse simpósio, então, continuamos nesse brilhar, e discutindo, então, o que a gente pode fazer
além, continuando na luta, né? Que não é fácil trabalhar com a geografia humanista, com a geografia cultural. A gente está sempre batalhando com isso, né? Mesmo aqui no Unesp de Ourinhos, desculpa, no Unesp de Rio Claro, lá também, viu? Só tem eu trabalhando com isso. E Rio Claro também, né? Com as aposentadorias, tudo isso também a gente está passando por um momento muito difícil. Às vezes você pede financiamento para a FAPESP e ele fala, nossa, mas vocês têm que ser mais racional na metodologia, né? Então, você sofre alguns preconceitos com isso, com certeza, acho que tem que ser dito. A professora Lívia diz que essa geografia humanista foi também superada com muita dificuldade, né? Eu acho que até pior ainda, né? Antigamente do que é hoje. E como que ela venceu essas dificuldades que, diante desse novo paradigma que ela coloca? Ela fala que os tropeços foram vencidos, né, por muito trabalho, né? Então, hoje de manhã, eu fiquei muito emocionada de ver seus ex-orientandos, todo mundo com muito carinho com relação a ela, né? Então, é muito trabalho e hoje, né, se constatou isso. Então, muito trabalho, orientação, ministrando cursos, né? Essa foi uma entrevista que ela fez para a revista de Ourinhos, a primeira edição de 2007, que começou fazendo esse costume de fazer as entrevistas e tentar apresentar o autor além, né, do só o escrito. Bom, para o Tuan, então, a geografia humanista, ela vai trabalhar com as relações, né, desse ser humano com a natureza, né, com os seus sentimentos, as ideias que tem a respeito do meio ambiente. E a professora Lúcia Gratão, atualmente, ela fala, né, que não é só um percurso alternativo, né? Ela tem outras buscas, outros sentidos, é como seguir um novo caminho, com certeza. Outros olhares, outros significados, outras paragens, outras travessias, é uma outra viagem. Ela fala de uma maneira esplêndida, né? E realmente é uma alternativa, a gente sempre tem que estar na luta, porque não é fácil, né? Você ter um outro pensamento, né? Não tão lógico, tão racional como dizem que precisa ser a ciência. E a professora Lívia é uma corrente, então, que enfatiza os aspectos subjetivos das relações humanas, tá? Então, modestamente, tento apresentar aqui uma síntese, né? Tem 30 minutos para isso. Um desafio. Vou contar tanta história, né? Mas a geografia humanista, então, vai falar sobre a existência, né? O ser humano no seu aspecto mais profundo, né? A essência desse ser humano. E a ciência deixou muito tempo, né, de olhar para o ser humano, né, saber o que ele pensa. Essa cultura, a gente nem precisa consultá-los porque eles não sabem nada, né, porque eles não têm curso, não têm faculdade, e não é bem assim, né? Então eu acredito que dá para somar, com certeza, que a gente tem muito que compartilhar com a diversidade. Bom, o existir, então, essa base filosófica me ajuda muito, né? É o Merleau-Ponty, o Riquet, que vem trabalhando bastante com narrativa, e o Éric Dardel, que eu sou apaixonada, né? Fiz a leitura com ele em francês, mas agora, graças à tradução do professor Roser, nossa, ajudou muito, até algumas dúvidas em francês que a gente tinha. Ai, será que é isso mesmo? Perfeito, né? Então, as citações que eu trouxe também são da tradução, né, na nossa língua, então é uma delícia também. Então, o existir é o ser nesse mundo, né? Não é você só encarar esse mundo, encarar essa paisagem como algo que essa paisagem seja estática, né? Não. É você estar lá, ao mesmo tempo que você está modificando essa paisagem dita natural, ela também te inspira. Ela também te dá algumas perguntas, reflexões, né, e buscas, né, que fez você correr atrás dessas reflexões. Existimos, né, como o Dardel fala, em algum lugar. Né?
Assim, a terra é base, condição e estabilidade da nossa existência. Isso eu vou mostrar um pouco hoje, principalmente com as comunidades indígenas, né? Segundo Riquet, numa vertente analítico ontológico, o ser permanece aberto a uma pluralidade de acepções, e ele encara muito, por isso que eu estou usando bastante ele na questão da narrativa, porque ele lida muito com a memória. Ele fala que uma das características do ser humano é esse poder de fazer memória, né? Então, como eu trabalho com a paisagem, memória, tudo isso, ele ajuda muito nessa questão, nas questões para refletir as questões de paisagem, memória e identidade também. Sobre a percepção, a gente tem muitas contribuições, né, do pessoal do grupo também, de Geografia Humanista, o Del Rio, que é um clássico, né, que dá para trabalhar, a professora Lívia, que trouxe o Piaget nessas reflexões. Então, ele é um processo perceptivo, de mecanismos perceptivos mesmo, mas a cognição, né, que a gente encara as duas coisas como importantes, né, e a cognição sendo esse conhecimento do espaço, né, do mundo. O Merleau-Ponty também, que eu gosto muito, ele vai falar, uma das citações sobre percepção, ele vai falar que essa percepção é um acasalamento de nosso corpo com as coisas. Então ele considera muito a questão do corpo, que é o nosso primeiro contato aí com o mundo, né? Então ele tem exemplo da criança e tal. A percepção e mundo, então, não se separa. Então, o ato de perceber para ele não é uma capacidade psicológica somente, mas ontológica. É um momento do ser no mundo. A percepção, então, seria essa primeira forma de aquisição de conhecimento, né? Para depois ter a consciência e ter outras considerações sobre o ser humano. A paisagem, então, eu, como voltei do doutorado agora, pós-doutorado em setembro, eu fiz na Universidade de Sevilha, na Espanha, e lá eles estão usando muito, claro, eles usam alguns clássicos, mas o Beck, eles usam muito, mas eu gostei muito das leituras dos professores do grupo de Barcelona, né? E o Jean Noguet foi orientando do professor Tuan, e ele vem trabalhando o grupo dele muito forte com a questão da paisagem, patrimônio, que foi que eu trabalhei também. Então, eu gostaria de compartilhar também, né? Então, como a professora Rocio já disse na fala dela, eu nem sabia que ela ia falar de paisagem cultural, então eu estou muito feliz, né? Casou mesmo a mesa. Tem essa dimensão material, isso é quase um consenso entre os autores, e outra imaterial, que estão juntas, relacionadas altamente, né? O Jean Noguet, ele fala que a paisagem, então, a partir de agora, se concebe como forma, mas também como metáfora e como sistema de signos e de símbolos. Ela é dinâmica, tem a dinâmica da natureza e da cultura. A paisagem não é, em essência, feita para se olhar, como diz o Dardel, mas a inserção desse homem no mundo, né? Lugar de combate pela vida, manifestação do seu ser com os outros e a base social. Então, esse conceito do Dardel, ele é muito bom e casa muito bem com as áreas que eu estou trabalhando, com culturas indígenas. Por paisagem, então, ele reconhece como, uma vez então percebidos pelo indivíduo e codificados através de uma série de filtros pessoais e culturais, ele dá exemplo do Lago do Bosque, né, nessa região, se empregam significados e valores e se convertem em símbolos. Então, é o que eu vou apresentar hoje. O que essa serra, o que essa montanha sagrada, né, que é algo natural, né, mas como ela foi convertida nesses signos e esses símbolos. Aí, eu gostaria, uma reflexão que eu estou fazendo também, de como que tem hora que fica paisagem e lugar, mas qual que é a diferença entre as duas, né? Isso é uma grande dúvida, às vezes. E aí também venho trabalhando, mas o que dá para a gente saber? A paisagem, ela é esse material, né, que
unir o simbólico e as experiências, mas quando ela se torna um lugar, né? Então eu gosto muito da citação da Lucy Machado, que ela dá esse exemplo perfeito, né? Você vai para a Serra do Mar, se você não é de lá, você vai encarar isso como uma paisagem, mas ela é um espaço para você porque não tem tanto significado. Agora, para o morador da Serra do Mar, desse local, ele além de ter a paisagem, ele também, para ele considera como um lugar. Então, quando há essa dimensão que a paisagem se torna um lugar também, a paisagem como lugar, a interpretação também é profunda. Então você tem que considerar ainda mais as pessoas que moram lá. Tá? E o Ferriolo, que também é do grupo de Andonguet, ele fala que as paisagens são realidades viventes em contínua transformação, lugares de totalidade da existência, fonte de criatividade, né, e inspiração aí. Então, dentro disso, encarando aqui como uma paisagem, um lugar dessa totalidade de existir, né? E aí vem a geografia mítica ou essa tipologia das paisagens míticas, né? O que seria? São lugares, praticamente, uma paisagem que se tornou um lugar sagrado, importante pelos seus valores, pelo que significa, pelas suas simbologias, né? Então, eu até coloquei a imagem do Pachamama, que é como também tem várias imagens, se vocês olharem na internet, né, e de pintores, de artistas, mas é como ele representa. Então, a representação é feminina, né, ela é um ser que protege ali os rios, as florestas. Então, você não pode explorar, não pode ter uma outra visão ali, senão você compromete. Essa que o Dardel chama de geografia mítica, né, a gente pode transferir para paisagem mítica, são paisagens que tornaram-se lugares sagrados, têm uma origem mítica. Então ali é onde tem o mito fundador de alguma cultura, são seres que moram, né, e se materializam naquele lugar, né. E para o Tuan são lugares sagrados, são lugares de epifania. Bom, o Monet Mazon também gosto muito dele trabalhando, que ele fala, isso eu trabalhei com ele no doutorado, dos geossímbolos, né, que são os lugares que têm essas simbologias, esses significados muito fortes. E aí eu até tentei fazer um mapeamento sobre isso, né? Então ele fala que esses geossímbolos, né, ele tem esse termo, não quis falar de paisagem mítica, mas ele falou que é verificação terrestre de mitos, né, fonte de poderes cósmicos e onde tem o fundamento, então, da organização social. Além disso, claro, tem um lugar que é mais sagrado e tem profano também. Então, dá para fazer esse mapeamento dentro desse estudo, que fica interessante. Né? Eliade, citado por Tuan, fala que a santidade do lugar representa o centro, o eixo, o umbigo do mundo. Né? Nessa geografia, a presença, seres que habitam esse mundo. Mesmo que para a gente é uma lenda, não existe, mas para eles é material, é uma coisa que existe, né? Porque está dentro de toda essa complexidade cultural. Então, para os hindus, né, são alguns exemplos do próprio Dardel, as geleiras cintilantes do Himalaia sustentam o trono inacessível de Shiva, e aqui é do Monte Meru, na Índia também, né? O centro mítico permaneceu profundamente gravado no solo, né, e sobrevivendo ao declínio dos rios e das crenças. Entre os indianos, o centro do mundo é o Monte Meru, acima da qual brilha a estrela polar. E uma citação do Tuan, ele fala que a estrela polar simboliza o eixo do mundo e da eternidade. Então, são paisagens sagradas. Para você entrar, para você fazer um alpinismo na área, você tem que tomar muito cuidado, muito respeito, e que às vezes não tem, né, com esse turismo desenfreado. Bom, as montanhas, elas têm um aspecto perceptivo tratado como sagrado, e é um estudo que amplia isso, né? Porque hoje a gente tem vários usos, várias percepções a respeito da montanha. Antes de narrar para vocês o primeiro mito sobre os Yanomamis, eu gosto desse poema do Goethe, né, que ele fala: conheces a montanha, a vereda de bruma, a alimara que busca a nevoada senda? Nas grutas ainda vive o dragão da legenda, a rocha cai em ponta e a roda e a onda espuma.
Conheces a montanha? É onde, para onde nosso caminho, Pai, nos chama. Vamos longe. Essa narrativa que eu estou trabalhando agora, ela já foi interpretada por antropólogos, né? Principalmente pelo Bruce Albert, que fez a entrevista com Davi Yanomami, que é o xamã hoje, né? O principal xamã das aldeias Yanomami. Só que assim, é uma interpretação completamente diferente da antropologia para a geografia. Então, nesse texto do evento, eu venho trabalhando então de como lidar com essa narrativa, com essa interpretação, com essa hermenêutica, do ponto de vista da fenomenologia, da hermenêutica, né? Trabalhando o ser. Tá? Então, um dos mitos trabalhados se refere a esse, o ouro canibal e a queda do céu. Ela foi feita uns anos atrás, e aí eu vou contar um pouquinho para vocês. Antes de falar da lenda, aqui é uma foto de uma das aldeias Yanomami aos pés dessa Serra do Vento, né, que para ele é um lugar sagrado. Ali vivem por quê? Ali vivem a alma dos antepassados, que eles falam que é os Icurabês, ou Chapirebês, depende pode usar os dois termos. E esses espíritos ajudam os pajés vivos a fazerem as curas das doenças, etc. Mas eles vivem lá nessa alto da serra, junto com as almas dos pajés que já se foram, tá? Então, esses pajés que foram bons estão lá nessa serra. Outros que, sei lá, tem que pagar alguma coisa, se tornam animais ou, né, outras coisas. Bom, ainda aqui uma representação do próprio Davi Yanomami sobre a sua serra, né? Então, um ambiente muito colorido, né? Que também tem significado psicológico, né? De ser um lugar alegre, vivo, tá? Essa é a simbologia da cor, mesmo que ela não tenha essa cor na realidade. A montanha, então, se converte no espaço puro ou sagrado ao volver, né, ao olhar, né, o reduto dos valores morais que imprime identidade e caráter de um povo. Bom, aí eu queria falar um pouco dessa lenda, né, para vocês entenderem a narrativa. O ouro canibal significa a mineração na terra indígena Yanomami, atualmente, e a queda do céu. Então eles têm desde que o Amamé, que é o deus dos Yanomamis, tem uma primeira regra social que foi a seguinte, ó, esse minério vocês podem utilizar tudo, né, que é bem além dos jardins que a gente tem do Éden, vocês podem usufruir tudo, menos mexer no subsolo. Mineral, ele vai ficar escondido e vocês não podem mexer de jeito nenhum. Se mexer, vocês trazem doenças, uma doença fatal para vocês, que eles chamam as doenças de Shawara, que pode acabar com a civilização de vocês, né? E aí também pode causar a queda do céu. Bom, o que está acontecendo? Desde que eles tiveram contato e nas últimas décadas, a mineração está muito firme, uma terra indígena grande, às vezes eles não pegam. Esses dias eu estava vendo na internet, acharam um acampamento grande, considerado até, parece um bairro assim, de mineradores, e aí esses garimpeiros entram na área deles, e aí já causaram muita doença. Então, do ponto de vista da ciência racional, a parte de água está contaminada por causa das atividades de mineração, o ar. Então, tudo isso é a Shawara, e eles dizem que a Shawara vem aumentando muito. Então, também, a Shawara seria aquela... esse ser, né? E aí causa a morte. E a Shawara cada vez pode ser em mais seres, então eles dizem que estão em números maiores ainda do que o número dos garimpeiros. E aí, quem que faz essa intervenção? Quem faz essa intervenção no... Peraí,
pouquinho. Quem faz essa intervenção, então, para a cura? São esses Chapirebé ou Icurabés que eu falei. Eles que são mini pajés, na verdade, eles representam dessa forma, que ajudam o pajé vivo a fazer essas curas, né, das crianças, das pessoas que estão doentes. Só que eles falam na lenda também que chega uma época, se tiver essa fumaça, que ele fala, fumaça da Chauara, que é o vento do ouro, esse impacto pode levar à morte, inclusive, desses deuses aí, né, desses seres, do Chapirebés e até do Omã. Então, e ele diz, por que é a queda do céu? Quando chegar ao ponto desses seres morrerem, o Yanomami também vai morrer. Só que ele diz também nessa narrativa que se eles morrerem, a gente também vai morrer. Não vai demorar muito, a nossa sociedade também vai falecer porque a Terra está doente, né? E aí ele vem em público, faz essa narrativa, o Bruce faz a tradução para alertar, né, a sociedade que vai dentro dessas concepções ambientalistas como um modo, né, de fazer com que as coisas modifiquem ou que parem de ter mineração, que haja fiscalização, etc. Bom, o discurso, então, do Davi, ele é um esforço de negociação, se a gente olhar isso mais a fundo, como diz o Albert, um discurso político e também casa muito com o discurso ambientalista. Então, também tem algumas significações a respeito de entrar nessa luta também ambientalista para eles conseguirem sobreviver a tudo isso. Tá? Então, uma forma de resistência também. Aqui eu já disse. Na interpretação, então, o que a gente está trazendo para a interpretação da geografia humanista, né? Essa parte do filtro cultural perceptivo, ela é muito forte, né? Então, a forma como eles percebem esse mundo, como essa primeira forma de aquisição, tem muito filtro cultural, né? E aí, alguns diálogos geográficos propostos são o seguinte: trabalhar o ser e o mundo vivido, né, ou esse lugar vivido, entendendo essa terra, esse mundo, né, essa paisagem, esse lugar, como origem, presença e o sagrado. Outra coisa, outro tema, o ser e o mundo sobrenatural, paisagens e lugares sagrados e paisagens de medo, porque também dentro do território, sempre nos limites territoriais, eles também têm dois seres que são horríveis e que ainda não pode extrapolar aquele limite. E trabalhar dentro da geografia também a questão dos conflitos, né? O que significa esse canibalismo, né, através do ouro, o capitalismo como um canibal e os seus impactos culturais e sociais, né? Então a gente vai desdobrar isso. E para quê, né? Para juntar entendendo a geografia não dicotômica, unindo o físico, o natural e até o sobrenatural, né? Para entender a diversidade de pensamentos culturais nesse processo. Então, na Serra do Vento, a gente vê que o sagrado está sendo totalmente desrespeitado, né? Desrespeita a natureza e o sagrado. Aqui um exemplo do garimpo. E aí tem alguns dados da Comissão Pastoral da Terra, que desde 2014, então, vem aumentando o número de assassinatos em terras indígenas. A gente nem precisa falar por quê, né? Toda essa política nossa nacional já está tendo muitos projetos, PECs, para desestabilizar essas minorias. Bom, algumas considerações, então. No Brasil, existem diversas paisagens míticas, né, através dos territórios indígenas, mas o que acontece? A gente não se preocupa com isso, né? Toda a sociedade, eles são totalmente invisíveis, né? A gente não quer saber, a maioria da nossa sociedade, se a gente perguntar qual a sua percepção do mundo indígena, mas existe indígena mesmo? Porque acho que eles têm que ser pelado,
não pode usar celular, etc. Né? Então existe uma invisibilidade muito grande de não querer nem saber da cultura do outro, do lugar do outro, do que é esse respeito, do que é esse sagrado. Né? E ainda considero pouco estudada dentro da geografia, porque é uma ciência que a gente tem que ler antropologia, tem que ler outras leituras, mas vale a pena. Né? E que também ela pode se tornar uma discussão também de política pública. E aí eu compartilho com a professora Rocio que também são paisagens culturais e que também a gente vai para a Europa, por exemplo, qualquer monumento que tem alguma história, que tem alguma lenda, nossa, recebe milhares de visitantes. Não estou querendo discutir turismo, porque lá também tem uma discussão forte sobre isso, né? Mas assim, de valor mesmo, né? Será que a gente nem quer saber se aquilo é uma paisagem sagrada ou não? Eu quero passar meu final de semana ali, né? Ou quero fazer a trilha, mas não quero ter esse respeito. Né? Eu quero um hotel na selva, tudo isso, né? Então, mas são possibilidades, respeito, que poderia sim, dentro mesmo da Unesco, não tem nenhuma categoria, tem a paisagem cultural, mas nenhuma classificada do ponto de vista nesse sentido, de uma paisagem sagrada. Não tem. A gente tem o Rio, de paisagem sagrada, agora Rio de Janeiro como paisagem cultural, e agora, recentemente, BH, né? BH que se tornou uma paisagem cultural, mas o quê? Jardins, parte que foi mais moderna, né? Não tem essa parte de paisagens indígenas ou de outros povos tradicionais, nada. Né? Então, um descaso total. Em tempos de respeito também com a religiosidade com o próximo, o estudo é uma tentativa de sensibilizar e valorizar tais conhecimentos geográficos. Então, a gente vê também o respeito com a religiosidade afro. Né? Então, índio é tudo doidão, são algumas frases que a gente ouve por aí que é de desrespeito, de não valorizar a nossa diversidade cultural, que é linda, maravilhosa. Né? Pesquisar as paisagens míticas, então, é um desafio. E um tema importante da geografia, eu acho, né? Da geografia humanista, principalmente porque na atualidade é necessário compreender as dimensões simbólicas presentes nas paisagens para a criação de políticas públicas, gestão e proteção da paisagem dos povos originários. Contribui também na discussão patrimonial, discutindo a valorização de paisagens culturais sagradas no Brasil. Então, para terminar, né, eu acredito muito nessa geografia unir as coisas, né, ver as coisas de modo holístico. Acho que a gente precisa avançar nisso, né, e muita coisa do que eu sou hoje, do que trago para vocês, é de vindo de experiências, né. Eu passei com a minha etnia, que eu trabalhei com as lapurinas da Amazônia, eu fiquei isolada, né, passei por dificuldades, mas foi a melhor experiência que eu tive na minha vida, né, isso ninguém tira da gente. Né? Então eu me sensibilizo muito, então é algo que eu sempre trabalho. Agora, atualmente, trabalhando com os quilombolas de Mandira também, assim, num modo de vista mais prático, trabalhando com a paisagem com memória. Então, mas eu me sensibilizei muito para trazer essa questão indígena, acho que até porque eu estou tendo alguns contextos desse tipo, alguns lideranças, a gente está conversando e vendo tudo que eles estão passando de dificuldade, então foi o que eu preparei para trazer para vocês. A Terra, só vista, a Terra, a paisagem, etc., né, o espaço geográfico, vista como algo objetivo, racional, abandona sentidos. Né? Sem vida, a natureza pode ser explorada, desrespeitada. Né? Então, é uma busca, até para a gente, como geógrafo, sempre não perder o encantamento, né? Não ficar só no racional. A gente pode usar, né? Isso a professora Lívia fez muito, né? Dá para ver aqui pelos discípulos delas, ex-orientandos, que estão aí na luta, né? Porque não é fácil. E essa visão que a gente tem hoje, então, desencantou muito esse universo, né? Então, a partir do momento que a natureza não tem mais sentido, a gente pode fazer o que quiser com ela, torturando-a. Assim, concordando com Dardel, a geografia, por sua posição,
pode se furtar de ser solicitada entre conhecer e existir. Obrigada, gente.